Então, boa noite a todos novamente. Boa noite, senhores vereador, doutor Leandro, Samuel, que é o nosso contador aí da prefeitura, a Luana, que é a engenheira, o Lau também, que faz parte da engenharia. Então, sobre a proteção de Deus, declaro aberto a audiência pública para debater a revisão do plano diretório do município de São João do Ivaí. Convido o Lau para sentar ali, de a par do doutor Leandro, fica mais fácil para... Não, é porque o Lau vai ficar perto lá. Passo a audiência para o doutor Leandro para ele dar o início. Boa noite a todos. Então, o objetivo nessa noite é fazer um debate de projetos de leis que estão aqui nessa casa, né? É trazer a população para ouvir sugestões, fazer indagações. São projetos de lei que vai refletir na vida de todos os cidadãos por longos anos, né? O plano diretor, ele entra em vigor, mas ele vai ter vida longa, né? Então, esse é o momento de ouvir a população, ouvir sugestões para que, caso seja necessário, seja adequado. E também os vereadores, obviamente, nessa data, vai fazer algumas indagações aos funcionários do Executivo, né, que foram eles que elaboraram esses projetos. Então, nós vamos deixando claro que essa audiência pública, ela foi convocada há vários dias, foi publicada no Diário Oficial, todas as sessões era lido e convocada a população. Então, assim, todos os meios de comunicação possível da Câmara foi utilizado para fazer a divulgação dessa audiência, dado a importância dessa audiência. Nós vamos trabalhar aqui 8 projetos. Obviamente, todos os projetos têm ligação entre eles. O primeiro projeto, ele vai tratar da lei complementar, é o projeto de lei complementar número 1, que ele dispõe sobre o plano diretor do município e outras providências. O projeto de lei complementar número 2, ele vai delimitar o perímetro urbano da sede e dos distritos de São João do Ivaí. O projeto número 3, de lei complementar, dispõe sobre a lei de zoneamento, uso e ocupação do solo da área urbana. O projeto número 4, ele vai dispor sobre o parcelamento de solo, regularização fundiária das áreas urbanas do município. O projeto número 5 vai dispor sobre o sistema viário do município. O projeto número 6, sobre o Código de Obras do município. O projeto número 7 dispõe sobre o Código de Postura. E, por fim, o projeto número 8, que é o Plano de Ação de Investimentos. Ou seja, esse número 8 aqui vai contemplar todos os demais projetos. Eu vou fazer uma breve explanação de umas 5, 6 folhas apenas aqui, porque os projetos são grandes, né, são extensos. Vocês podem ver em cima da mesa ali que deve ter mais de 1000 páginas esses projetos. Não será possível nós fazermos uma leitura completa. Podem verificar que nesses links, que é o do SAPL, na Câmara de São João do Ivaí, todos os projetos de lei que tramita aqui, eles estão públicos. Então, todos vocês podem acessar o projeto e ler na íntegra posteriormente. O primeiro projeto eu vou passar rapidamente sobre ele, para depois nós abrirmos para que o Laudecir ele possa fazer uma explanação para vocês. E daí depois nós abrimos para as perguntas. Então, nós vamos fazer nessa sistemática. Eu vou passar uma breve exposição, algo básico, depois nós abrimos para que o pessoal técnico faça uma explanação e depois nós abrimos para a pergunta dos vereadores e de todos aqui presentes. Então, o projeto número 1, que institui o plano diretor, ele tem como objetivo instituir o plano diretor municipal. Então, neste plano, ele estabelece diretrizes para o desenvolvimento urbano.
O plano diretor, obviamente, já existe. O que está sendo feito, ele está sendo renovado, ele está sendo modernizado. Qual que é a base legal principal do plano diretor? É o Estatuto da Cidade, que é a Lei Federal 10.257 de 2001. O que contém no plano diretor? No plano diretor, ele tem a organização territorial, o planejamento urbano e as políticas públicas municipais. Isso está ali nos artigos iniciais, nas disposições gerais do projeto. Seguindo no projeto de lei número 1, ele vai mencionar os princípios do plano diretor. A função social da cidade, a função social da propriedade, desenvolvimento urbano sustentável, gestão democrática. Por que é importante esses princípios aqui? Isso aqui é quando tem um terreno que está lá abandonado e está causando problema para o vizinho. Será que esse imóvel ele está atendendo a função social da propriedade? Então, tudo isso tem previsão em lei, até mesmo para uma possível desapropriação. Qual que é as diretrizes? Ordenamento do uso do solo, proteção ambiental e inclusão social. Isso está nos artigos que tratam sobre os princípios e as diretrizes gerais da lei. Posteriormente, tem a estrutura territorial do município, tem a zona urbana, zona rural e áreas de expansão urbana. As definições, perímetro urbano e o macrozoneamento. Qual que é a finalidade? Orientar o crescimento urbano, ou seja, verificar que o município ele cresça de forma ordenada, para que não fique criando loteamentos fora do município, fique espaços vagos. Então, tudo isso vai ser contemplado pelo plano diretor. Controlar a ocupação de solo. Isso aqui está nos artigos de ordenamento territorial. Seguindo a política de desenvolvimento urbano, são as diretrizes urbanísticas, planejamento do crescimento da cidade, uso e ocupação do solo, a regulamentação fundiária, habitação de interesse social. E qual que é os instrumentos para a aplicação dessas diretrizes? É o zoneamento, o parcelamento do solo, políticas habitacionais, isso está lá nos artigos da política urbana. Com relação às políticas setoriais, as áreas de atuação do plano: meio ambiente, saneamento básico, mobilidade urbana, desenvolvimento econômico, infraestrutura. O objetivo é integrar as políticas públicas. Isso está lá nos artigos das políticas públicas. Os instrumentos urbanísticos, instrumentos previstos na lei que está em debate: parcelamento, edificação e utilização compulsória, IPTU progressivo no tempo, desapropriação, direito de perempção, outorga onerosa. E qual que seria a finalidade desses instrumentos? Garantir a função social da propriedade, que isso tem previsão na Constituição Federal. Isso vai estar lá nos instrumentos do Estatuto da Cidade. Gestão democrática, participação popular, audiências públicas, conselhos municipais, participação da população, gestão compartilhada entre executivo, legislativo e sociedade civil. Isso está nos artigos da gestão democrática. Ou seja, neste momento está tendo esta gestão compartilhada, porque está reunido representantes do executivo, está reunido representantes do legislativo e está a população também agora acompanhando o desenvolvimento dessa lei para que ela possa ser aprovada ou não. Implementação e revisão. Execução do plano, integração com o PPA, com a LDO e com a LUA. A revisão periódica, geralmente a cada 10 anos. Depois eu acho que o Lau vai até falar, mas a nossa aqui já faz até mais de 10 anos que não era revisada. A aplicação, ela depende de leis complementares, no nosso caso aqui são leis complementares que está sendo debatida. Então agora eu vou abrir a palavra para o Lau, para que ele possa falar um pouquinho sobre esse projeto número 1, sobre o plano diretor. Eu vou abrir até para você o projeto aqui, se você quiser que eu coloque aqui. Então esse é o projeto número 1, Lei Complementar 1 de 2025, dispõe sobre o plano diretor do município de São João do Ivaí. Se você quiser fazer um resumo breve sobre esses apontamentos. Boa noite. Boa noite a todos aí presentes.
Na realidade, eu estou como responsável aqui do plano diretor desde a gestão anterior, né? Esse plano diretor, na realidade, venceu em 2023 e a gente estava com a urgência de fazer esse plano diretor. E como foi feita uma licitação de uma empresa, ela não atendeu às especificações do município, foi feita a licitação de novas empresas, fizemos novo levantamento novamente de outra empresa. E com isso foi feito os levantamentos de todos os secretários na época da gestão anterior, tudo o que precisava, do PAI, do plano de aplicação, do município, infraestrutura urbana, do secretário de obras, secretário de engenharia, secretário de saúde. Então o plano diretor é assim, tem que depender de todas as secretarias, vereadores. Inclusive foi feita as audiências públicas, que foi uma decepção que eu acho que aconteceu. A gente fazia o requerimento para a Câmara para poder abrir o espaço para a gente. E foi feita as leis dos secretários, foi passado para a empresa foi fazendo o levantamento de todos o que era necessário, né? Porque o que é necessário hoje é o plano de aplicação. A gente a cidade cresce demais, o perímetro urbano, como loteamentos, né? Como vocês veem a cidade nossa aí, loteamento todo, vários locais. A gente faz o projeto também do perímetro urbano, as leis do município, como construção, às vezes tem uma alteração de recuos, de quantidades de espaço, tem que deixar para o município, loteamento principalmente, né? Para a gente aprovar os loteamentos, ou aprovar projetos, alvará de construção, habites, para poder averbar a obra, regularizar a tua casa, né? Então, começou esse plano diretor com a gente, nessa época, mais ou menos 2025 começou, 2024. E nós estamos já praticamente 2 anos para aprovar esse plano diretor. Inclusive foi feito as audiências, aí teve a última audiência, concluímos essa parte do plano diretor aí, e passamos pela Câmara. A última audiência foi mais gente, veio várias pessoas que deram as opiniões, e a gente passou essas opiniões que deveria ser feito. Veio pessoal de áreas rurais que tem lotes, mas é difícil até, eles vêm da prefeitura querendo ligação de água, a gente não tem como liberar água para eles, porque é uma área rural, e muitos vêm querendo que se faça área urbana, e a gente não conseguiu, e a gente está lutando para isso, para tentar, assim, não regularizar coisa irregular, a gente tem que tentar melhorar, né? Então, essa parte do plano diretor, como eu falei para vocês aí, é feita lei, tudo é feito lei. A lei anterior, que foi feito, do plano diretor, eles são para 10 anos. Então, venceu em 10 anos. Nós estamos com projetos do Paraná Cidade, tudo que é feito no município é aprovado para a cidade. Nós estamos, na realidade, prorrogando há 3 anos já esse plano diretor. E a gente colocou em votação aqui, mas teve, assim, chamaram hoje para essa audiência, e eu até gostaria, se tivesse para ser aprovado, não sei se pode aprovar alguma alteração, porque aproveitar que deu bastante gente hoje aqui, como não teve nas últimas, alguma alteração, porque se tiver alteração, que se faça também. Eu acho que a gente não está aqui para isso, não está aqui para poder beneficiar ninguém. Então, se tiver alguma coisa, uma lei, porque tudo que está sendo feito está sendo eliminado. O plano diretor, sim, ele vai 10 anos, o que foi feito a gente tirou. Aí a gente vai dar continuidade de que não foi feito, tipo infraestrutura, tipo posto de saúde, escolas. A gente tem um projeto para construção. Então, a gente tem que dar continuidade no município mais 10 anos. Esses 10 anos a gente tem que aprovar esse projeto, o que for essencial, o que não for, eu acho assim, pode ser retirado, porque a gente não pode atrasar nossos projetos. Eu acho que assim, que eu penso nisso aqui, que nem eu estou à frente do plano diretor já há 3 anos, e esse aí que eu quero falar para vocês. Daí, se vocês quiserem fazer um questionamento sobre isso aí. O que o Lau falou é importante. A lei ela pode ser alterada ainda. Veja só, a lei não foi votada, ela está aqui para debate. Tanto os vereadores como a população pode dar sugestão. Obviamente a gente vai conversar com a equipe técnica, com parte jurídica, e tudo que for possível alterar para melhorar, será melhorado. Então, assim, este é o momento. Se tiver que
tiver sugestões, pedido de alterações, será analisado. Então agora a gente vai abrir para as perguntas e daí fica à vontade com relação a esse projeto número 1 aí, para fazer os questionamentos. É no projeto número 2 que a gente vai passar. Aí ele vai estar a delimitação, a gente vai passar ali. Esse projeto número 1, ele fica mais com questões doutrinárias, trazendo definições. Posteriormente, nos demais projetos que realmente entra na parte técnica mesmo dos projetos. Boa noite a todos. Laudecir, tem uma questão aqui que eu queria ver quais as principais mudanças desse novo plano diretor para o antigo. Você consegue nos dizer qual que são essa diferença? Não, na realidade, o plano diretor, ele tem umas leis novas que vêm dos ministérios, né? A gente está alterando conforme as normas. Mas, assim, a alteração que a gente mais vê é no plano de aplicação, né? Que a gente vê. As leis hoje de aprovação de cada setor, tem tributação, tem obras que a gente mais está no meio, né? Agora tem tributos, tem leis de contábeis, LDO. Então isso aí eu não posso nem explicar, mas tem alteração sim, com certeza. 10 anos anterior aí já são 10, né? Já são 13, né? E tem alteração, porque, principalmente na parte do plano de aplicação, porque toda secretaria tem a sua parte, né, que foi passada para a gente aqui, que já foi alterado, já foi mudado, já foi construído, já foi adquirido, então isso aí já foi eliminado, né? Agora a gente tem que dar continuidade no município, porque o que é melhor para o município, então já foi feito, cada setor, cada secretaria já passou. É isso que a gente está passando para depois a gente pedir convênio, que vocês sabem, quando vocês vão pedir um convênio lá, já tem que estar no plano diretor. Ou você não pode aprovar, ou você tem que fazer uma lei, fazer uma comissão e pedir para poder fazer uma construção, pedir um equipamento que precisa para o município, uma reforma, né? Mais alguém? Mais algum questionamento? Algum apontamento, sugestão? Vamos prosseguir para o projeto número 2, então. O projeto número 2, ele vai tratar da delimitação do perímetro urbano da sede de São João do Ivaí, né, e os demais distritos. Então, o objetivo do projeto número 2, o objetivo da lei, seria a delimitação do perímetro urbano, definir o perímetro urbano do município, estabelece limites territoriais da área urbana. O conteúdo do projeto de lei é a delimitação cartográfica, definição de áreas urbanas, isso está no artigo 1º e seguintes. Posteriormente, com relação à organização territorial, a divisão do território ela vai estar dividida em zona urbana, zona rural, áreas integradas ao perímetro urbano, a estruturação, base em mapas e memoriais descritivos, que isso está no projeto de lei, depois nós vamos abrir aqui para que todos tenham conhecimento. Isso vai estar lá nos artigos sobre a delimitação territorial. Criação de distritos. O projeto número 2, ele prevê a criação do distrito Porto Luar e a criação do distrito da Prainha. Conteúdo: inclusão dessas áreas na organização territorial do município, integração ao perímetro urbano. Então tem artigos específicos tratando da criação e denominação desses distritos. Delimitação e georreferenciamento, então vai ter a definição técnica dos limites, perímetro definido por coordenadas geográficas, por mapas oficiais e por memoriais descritivos. A determinação é a implantação e o prazo, fixação de prazo para execução, integração
vinculação com demais leis urbanísticas. Então, a partir do momento que você cria novos distritos, ela vai ter que talvez o pessoal também tenha mais dúvidas, que é principalmente com relação à delimitação, né, a criação do distrito Porto Luar e Prainha. Eu vou começar aqui pelo mapa da sede aqui, eu acho que daí você consegue demonstrar para o pessoal aqui o que foi alterado. Por esse aqui dá ou não, Laura? Tem outro específico? Acho que é nessa parte tracejada preto e branco, né? Essa parte tracejada é a opção que foi colocado para ampliação do novo perímetro urbano. Então tem uma área aqui, descendo aqui, a parte sul aqui, onde tem a área da Água Produz lá, né? Que daí a gente está pensando em expandir como área industrial também nessa região. E já expandir a área industrial para cá, saindo para no Nardelli, expandindo para a saída para São Pedro também, os perímetros, né, como área industrial também, comercial. E tem uma área já que tem praticamente um loteamento aprovado, que seria indo para o lado da Godoeira lá, da Serraria do Calef, e seguindo, indo para um lado de uma chácara, lá no lixão, lá, onde que já tem água instalada da Sanepar, que foi colocado uma época pela prefeitura para construção lá de um canil, que na realidade a APA não aceitou lá, que o pessoal aproveita lá essa água lá, e onde tem umas chácaras também ali. Vou passar o próximo mapa aqui, depois a gente, com as perguntas, a gente vai verificando. Esse aqui é do Santa Luzia. Santa Luzia está tendo muita alteração, era mais ou menos isso mesmo? Santa Luzia está tendo alteração só no expandindo, indo para Godoy Moreira, onde que já é colado com o distrito já ali na beira do córrego, né, aqui na parte sul aqui, e as esquerdas também, onde que já tem uma chácara, já está no perímetro urbano, as casas já estão praticamente de frente com as ruas do distrito, né, que já faz parte da área urbana. Seria isso aí só. Eu vou passar aqui para o Baúna. O Baúna também foi feito mais onde que está previsto umas casinhas do município, que na realidade já está como expansão urbana do município já, e onde tem uns terrenos da prefeitura que foi criado umas casas, né, que já está em nome da Coapar, que até na realidade devolveu para o município lá, que já está no perímetro urbano. E no extensão total no entorno do distrito, né, onde que já é frente para as ruas, na realidade já faz parte do perímetro urbano, né, as pessoas podem. Só que daí, na realidade, tem que abrir o mapa, se for fazer mesmo, já existe as ruas, mas não existe a expansão, que na realidade deveria ter colocado a expansão no entorno, na beira dessa rua não foi colocado no entorno do distrito, que deveria ter colocado uma parte, pelo menos uns 100 metros, né, que daí já está no perímetro urbano essa área rural. Pela delimitação que está do lado direito ali, não pode ser desmembrado para fazer construção, porque estaria fora, né? Está fora. Talvez seria algo interessante a se pensar para abrir, né? Abrir a expansão. Aqui é o mapa do Luar. Esse é o mapa do Luar, que já há muitos anos foi criado, né, pela loteadora, né, que ela tá até grande, porque o perímetro lá, ela confronta com o rio, né, só que está sendo feito plantio, né, que ela já faz parte do perímetro, né, ela está como plantio rural lá, mas ela já é o distrito. No mapa original que a gente tem, existe hoje no município, lá já tem até chácaras, está loteado como chácaras ali, mas não existe nada de chácaras ali, mas já faz parte do perímetro, não tem nem expansão, né, já é o perímetro urbano que já existe há muitos anos já no município. Esse perímetro já está na lei ou ele está sendo ocupado? Já está na lei, já é lei já, antiga. Já está.
Já está no perímetro urbano, já está no mapa e já está no memorial descritivo já há muitos anos já, né? Na realidade foi atualizado em 10 anos, há 13 anos atrás e está continuando o mesmo. Aí eu não sei, na realidade, como às vezes não tem infraestrutura, talvez quando tem infraestrutura, rua, tem que cobrar IPTU, né? Porque a pessoa está tendo infraestrutura, água e luz, né? Está cobrando. Agora tem umas partes lá que, por exemplo, aqui é chácaras, mas não existe rua, não existe nada. Lá embaixo também não existe rua, não tem infraestrutura, tem energia, assim, ligado como está o nome da rua, né? Aí sim, eu acho que não está lançado esse IPTU, mas quando existe, está de frente para as ruas do município, já tem que ser cobrado, né? Samuel, você tem essa resposta de mais ou menos com relação à inadimplência, se está com relação ao IPTU? Posteriormente tem o mapa do suposto novo distrito, se for aprovado, Porto Luar. Aí eu já vou até fazer algumas perguntas com relação a isso aqui. Me parece que isso aqui foi um parcelamento de solo irregular, né? Eu gostaria que daí explicasse se realmente é um parcelamento de solo irregular, se o município foi atrás de quem fez o parcelamento de solo irregular, se essas casas são utilizadas realmente para moradia ou é apenas para lazer. Qual que é a situação desse distrito, João? Então, na realidade, está acontecendo em São João do Ivaí, o pessoal estão fazendo desmembramento de lote, área rural, um alqueire, e a gente não está sabendo, está em contrato de gaveta, e quando a gente vê já está em construção lá. Aí o que está acontecendo? Esse daí, para nós, não tem cadastro no município, né? Na realidade, a gente colocou isso aí com opção de turismo, assim, regularizar para poder, assim, é que a imaginação, quando foi debatida com o pessoal aqui do plano diretor, que ele não pôde estar aqui hoje, é a gente pensar no turismo, nessas áreas que é na beira do rio Ivaí, né, que é uma área que o pessoal gosta muito de frequentar, às vezes regularizando isso aí, a gente expandir, como abrindo tipo condomínio, igual, tipo assim, em vez de Porto Rico, Porto Maringá, que lá também, a minha irmã tem um lote lá que foi feito o contrato também. Até que a prefeitura lá abriu uma expansão do perímetro lá e transformou em distrito, e agora está saindo condomínio em vários lugares lá. E os mais regulares agora, né? Porque daí é para regularizar para quem, praticamente para quem vai construir. Mas assim, para regularizar, para abrir para outros, tem que regularizar o que já existe, né? Mas teria que fazer um levantamento, assim, nós estamos tentando, pedindo, mas assim, eu acho que tem que fazer um levantamento mais correto, quantidade, azruamento que está lá, que existe no local, né? Para poder regularizar mesmo, de conforme as leis do município, né? Que vai ser aprovada no plano diretor, né? Pessoal, está aberto a perguntas, questionamentos.
Então, na realidade, a gente tem esse distrito não é criação da prainha, a prainha já está, às vezes já não tem infraestrutura, você pode ver que lá que não tem infraestrutura, tem energia, tem água e tem taxa de lixo, então são infraestrutura. O que não tem lá, por exemplo, não tem asfalto, não tem galeria, não tem nada, né? Inclusive, a maioria dos distritos hoje, de uns anos para cá que está tendo também, né? Porque assim, tem IPTU, tem energia, tem água, mas pavimentação, galeria, já foi criado mais de 30, 40 anos o distrito, né? Agora que está chegando o asfalto lá. Mas assim, o que a gente precisa mesmo, assim, é que seja aprovado esse projeto. Se caso acontecer que esse distrito que vai prejudicar o município, por exemplo, que vai ter que arcar com as despesas agora, mas foi mais contemplado, foi pedido, na realidade, mais para ponto turístico, para a gente tentar um incentivo turístico, para ampliar, para não deixar num ponto, tipo prainha, e nesse lá onde tem bastante casa também, e tentar ampliar nessa região, assim, para não deixar ficar pingado em outros lugares, para poder aglomerar um ponto turístico, né? Para que pessoas também que queiram visitar o município possam entrar também, visitar o Rio Ivaí, não ser fechado também, igual muitos fecham, né? Que não tem acesso, que aconteceu na prainha, você sabe disso, que a gente tinha acesso, hoje fechou, o pessoal interditou uma rua, uma área verde que não podia ter interditado, né? Então, hoje, assim, nem a ampliação do distrito da prainha, que já tem até projeto, já veio uma pessoa, veio com umas 3 vezes na gestão do Rideg, na gestão da Carne, na gestão do Juninho, ele não conseguiu aprovar, mas depende do IAT, não é nosso só também, depende do IAT, o IAT que vai aprovar, vai passar por eles primeiro, a gente aprova conforme, e se tivesse ampliação, a gente dá um espaço para a pessoa criar também ali uns condomínios, para dar incentivo, vai gerar emprego, gerar renda para o pessoal que vai visitar a cidade. Então, a gente mais interessa no município. Se caso não der para criar o distrito, a gente não cria agora, até arrumar um projeto certo, discutir melhor, porque às vezes teve as audiências, não teve participação, você sabe disso, a gente necessitava da participação da população, de vereadores, de ex-prefeito, prefeito, tudo, e acabou, as reuniões eram 3 pessoas, 4 pessoas, aí algumas pessoas deu opinião, a gente tentou acatar, tentou pôr no plano diretor, veio os moradores lá da região, pediu, porque eles têm casa, e compraram, às vezes assim, às vezes sem saber que ia regularizar, né, e quer escriturar, quer pôr uma água, quer pôr uma luz. Porque hoje, se você fazer um condomínio hoje, quem que vai ser responsável? O condômino. Ele vai pôr água, vai pôr poço artesiano, vai pôr luz, ele que vai ser responsável. O município não vai responsar por isso aí. Agora, os antigos, às vezes, só que não sei se consegue fazer uma lei para eles regularizar. Mas como o loteador que já vendeu para eles, não vai querer fazer mais isso. Então eu acho que não. Aí é essa a indagação de vocês, que é dos vereadores, qual que vai ser o impacto da despesa do município, né? Então, eu acho que deve ser estudado melhor isso aí, de acordo com a necessidade. Tipo assim, a prainha, você pode fazer uma expansão, eu acho que pode fazer, tirando da beira do rio, que irregularidade que já existe lá, para não continuar a irregularidade, que foi aprovada em 97, né? Então, fazer fora os 100 metros, isso.
E tem uma decisão recente, Marcos, sobre essa questão aí que o STF decidiu há poucos dias e nem por uso capião você consegue regularizar. Então, assim, a tendência, se tiver dentro da área de preservação, vai ser demolição, inclusive restaurar a área. Não é nem só demolir, é restaurar a área. Agora, obviamente, se for criado um distrito, o município, toda hora que os vereadores aprovou, acho que uns 3, 4 projetos nos últimos anos aí de regularização de terrenos aqui, então assim, obviamente vai ser utilizado esses meios para regularização lá também. Agora, com relação, se tiver dentro da área de APP, dificilmente vai conseguir regularização e o próprio município não tem poder para gerir isso aí. É igual assim, eu vejo Porto São José, Porto Rico, aqui lá, eu não sei se era ribeirinhos que moravam lá, que depois fizeram como área urbana lá, porque lá na beira do rio, né? Vocês viram lá, vocês que frequentam. Então. Pode baixar aqui? Desculpa, vou ficar olhando para lá para... Então, é o seguinte, eu já fiz, assim, 15, 16 projetos de loteamentos aqui na nossa região. Fazer é bem atípico, porque não digo nem pelo fato de estar na beira do rio, é porque ele está fora do perímetro urbano, né? E a condição de ter o loteamento é estar no perímetro urbano para poder dividir os lotes. Então, a gente começou a ir atrás de correlatos para poder ver como é que funciona. E a lei mais antiga que a gente tem é a 6766 de 79, que ela fala, logicamente, que para ter um loteamento tem que estar no perímetro urbano
ou a lei fala que tem que estar numa área de expansão urbana, certo? E aí a gente começou a procurar outras formas para entender como que eles fazem, e aí uma coisa que pareceu assim para a gente que para os outros municípios eles estão vendo com uma forma assim bem mais tranquila de como se resolver isso, que até eu mesmo, quando eu fui diretor de obras ali em Ivaiporã e tal, eu também não tinha percebido, que é o seguinte: a expansão urbana, você não necessariamente, eles falam de expansão urbana até do perímetro urbano. O normal nosso é pegar uma ampliação de perímetro urbano. Eu sei também porque eu já fiz bastante lá quando eu estava em Ivaiporã, na prefeitura e como diretor de obras, é você pegar o perímetro urbano e aí você estender ele até a região que precisa, seja para uma loteadora, seja porque a prefeitura precisa. O urbano, ele não necessariamente, você pode criar o perímetro, tipo, a expansão do perímetro urbano não precisa ser contínua, sabe? Quando a gente questionou isso nas outras prefeituras, eles falaram assim: não, mas isso não tem, tipo, não é um critério da lei. Então, o que eles fazem? Eles criam uma área de expansão urbana. A área de expansão urbana, digamos que aqui é a área de expansão urbana do município, e o interesse é longe. Eles não estendem a área lá, eles criam naquela região, de acordo com o interesse privado, da prefeitura e tudo mais, uma área de expansão urbana, e é isolada. E naquela área de expansão urbana, eles criam um zoneamento específico, mas a prefeitura não precisa, para cada interesse, criar um zoneamento específico. Eles pegam o zoneamento, tipo, o macro zoneamento, eles pegam a lei de zoneamento residencial, que já existe, 250 metros quadrados, tal, aquilo que a prefeitura, né, acha que é o correto, e elas replicam naquela área. Ah, mas aí você está beneficiando só aquele empreendedor. Não. O que as prefeituras, os outros municípios fizeram? Eles criaram uma lei permitindo isso. Uma lei, logicamente, para todos. Então, assim, aquela loteadora demonstrou interesse naquela área. Então, eles criam uma área de expansão urbana naquele terreno, naquela gleba. Naquela gleba vai ter aquele zoneamento, que vai ser o zoneamento do residencial, e aquela matrícula, ela é possível de urbanização. Aquela matrícula. Aí consegue mudar a matrícula de rural para urbano e pode ter feito loteamento. Então, a lei, quando é feita, já é feita para todos. Então, se uma outra loteadora próximo quiser ter o mesmo interesse, a lei já está pronta. A prefeitura vai lá, analisa e cria uma outra área de expansão para aquela matrícula. Eles fizeram isso para ser um procedimento rápido, então fizeram a lei, e aí é um procedimento que é um trâmite normal, como se fosse uma expansão de perímetro urbano que é feito, que não precisa, né? Já fizeram os vários. A prefeitura, a engenharia faz ali a modificação do mapa, manda para o jurídico, passa para a Câmara, a votação ali, e é ampliado o perímetro urbano. Então, dessa forma, tendo a lei, a loteadora demonstra interesse, a engenharia faz a análise, vê que é viável, vê que vai ser bom para o município e tudo mais, e faz essa autorização naquele específico, e assim fica para todos. Isso. Perfeito. E na lei fala, na lei diz lá, que isso fica a critério do município, tudo mais, né, essas criações de expansão urbana, desde que, na análise do município, isso não traga que o Hermes falou, não traga ônus para a prefeitura, né, em função de manutenção, de tudo isso. E como esses condomínios, a maioria deles acabam sendo fechados, só finalizando, doutor, a maioria sendo fechados, acaba vindo essa situação, né, que toda essa manutenção é por conta do condomínio depois, para não ficar tendo esse recurso para a prefeitura. Eu estava conversando com o Lau antes aqui, eu participei na assessoria de um trabalho ali em Nova Andradina, nós fizemos isso lá. Então, assim, o plano diretor já prevê essa possibilidade, depois você faz uma lei específica urbanizando apenas aquela matrícula daquele imóvel.
Obviamente, é um condomínio fechado, e nessa lei que nós fizemos lá, eu fiz junto com um engenheiro lá da Imasul, o que foi feito lá? Já tentou-se fazer essa lei para que regularizasse alguns loteamentos que já estavam irregulares, desde que ele conseguisse os critérios que tivesse dentro da lei. Se ele, 250 metros do terreno, a rua tem a metragem, ok, legalizava ele. Então, assim, além da gente criar essa possibilidade, que foi feita ali na ponte do Rio Viema, na beiradinha ali no finalzinho da divisão do município, foi criada essa possibilidade de regularizar os demais que já existia, desde que os critérios que a lei ali permitisse. E é o que o senhor falou, o município tem a opção de cobrar IPTU ou não, no caso lá não está cobrando, mas só cobra a taxa de lixo, que o caminhão vai lá buscar o lixo apenas na portaria. Toda a manutenção, obviamente, condomínio fechado é dos condôminos, né? Nesse caso a própria lei permitiu de não, por se tratar de um condomínio, não ter a necessidade da doação da área institucional, que aqui é 35%, né? Aqui a de São João, né? Se não me engano, está no plano diretor aqui. Mas é uma possibilidade de depois pegar essas ideias e talvez já fazer essas alterações, se for possível, para fomentar isso. É que o que o tudo isso vai ser com base na lei, a questão de se vai poder fazer uma doação de uma outra área, se vai retribuir serviços, isso, valores, mas tem que ter a previsão na lei. O entendimento deles está correto, porque tipo, essa área não vai ser criado uma creche, um posto de saúde lá para atender só aquele bairro lá, é um custo que não se mantém. Então é melhor fazer isso ou uma permuta, alguma coisa, numa área mais central que vai ser mais utilizada, né? É por isso. Mais perguntas, pessoal? Não prevê, né, Laura? É feita uma lei só, tem que ter uma próxima lei. Na verdade, isso aqui é só a base. Você cria a lei para que isso seja possível. Aí cada loteadora que for protocolar lá, aí faz a liberação para ela. Não é uma lei específica para uma loteadora, é para tudo. A lei poderia entrar agora. Uma coisa que tem que depois até talvez convidar e consultar é o registrador de imóveis, porque assim, cada estado tem um código de normas e assim, o registrador de imóveis são chatos. Então até o Lau disse que tem problema com isso. Não, conversando com o Tércio sobre esse assunto e ele é difícil, hein? Ele não aceita. Ele não aceita. Mas ele pode conversar com ele novamente. Mas ele não aceita porque a matrícula não está em área urbana. Ok, mais perguntas?
Se for possível, vocês formularem por escrito esses apontamentos e mandar para nós, seria interessante, porque a gente daí manda para o executivo ver a parte técnica, depois a gente faz as alterações legislativas se forem necessário, sem mesmo ter que voltar esse projeto, faz aqui as alterações com base nos apontamentos deles, a gente ganha tempo com isso, né? Então... na verdade, assim, nós não temos, o prazo não tem um prazo ali que é peremptório, mas temos urgência porque eles estão com projetos e alguns projetos precisam esse plano diretor para vir em verbas, né? Então, assim, a gente não pode demorar muito. Marquinhos? Porque... Boa noite, Lau. Boa noite a todos. Ô, Lau, tem duas perguntinhas para você aqui, responder para a gente. Ô, Lau, foi elaborado um estudo de impacto orçamentário e financeiro para criar esse distrito? Não sei. A segunda pergunta, esses custos estão previstos no PPA, LDO e LOA? Não. Quer dizer, na realidade não sei, né? Estamos fazendo um projeto, Sim. não foi, é um pré-projeto, a gente colocou em análise, a gente não tem estudo ainda. Como vocês estão questionando, isso aí é que eu até falei já, vamos eliminar isso aí, esse distrito que vocês estão achando que vai dar impacto, né? Na realidade, que às vezes dá também, talvez tem que fazer um cálculo de IPTU, o que vai ser gasto, o que vai ser feito, o que vai ser arrecadado, então você tem que calcular. Então, como eu já falei aqui, vamos retirar isso aí do plano diretor, vamos dar continuidade na expansão urbana que já existe no distrito, né? Para a gente dar continuidade. Esse distrito, como vai dar, vocês acham que vai dar impacto, valor, né? Aí a gente segura isso aí, vamos estudar novamente, fazer outro estudo, igual o estudo deles também, que eles vão passar para a gente. E se a gente faz esse cálculo daí. A gente vai analisar, faz um levantamento lá das casas, das ruas, do quanto vai gastar. A gente faz, porque a gente tem que calcular também, não é impacto atual, porque esse plano também, às vezes a gente vai fazer um distrito, a gente não vai ser obrigado também a fazer o asfalto lá, que falta lá, é o asfalto e galeria. Agora nesse ano. Então, por exemplo, o distrito do Baúna, quanto tempo está sem asfalto? O distrito do Luar ficou 30 anos, 40 anos. Então a gente tem que calcular também o prazo, né? Se a gente falar que vai fazer esses 10 anos, tem que calcular esses 10 anos quanto vai gastar por ano também. Então se a gente tem que jogar na ponta da caneta, pegar a contabilidade, a gente fazer o projeto. Então isso aí vai ter um prazo. Então a gente pede esse prazo aí para a gente fazer o novo, que a gente pode fazer uma lei complementar depois futuramente. Se achar que deve ser feito, a gente faz. Se não der, a gente não faz, né? É que a gente mora no distrito a vida toda, sabe? A gente sabe a dificuldade que o distrito enfrenta até hoje, né? Como você também sabe, você visita nosso distrito diariamente. Então, é por causa disso que a gente faz essas perguntas, por causa dos impactos. Porque os distritos tem muito, Santa Luzia, Luar Baú, tem muita coisa para ser feita. Então, criando mais 2 distritos, por isso que a gente fica fazendo essas perguntas. Mas, obrigado, viu?
Então, como o pessoal achou que foi muito rigoroso esse lançamento desse distrito, eu acho que deve, sim, tudo bem, não temos tempo para poder fazer isso aí, só que assim, esse plano diretor a gente precisa ser aprovado. Se for para demorar, para fazer essa análise, levantamento, cálculo e às vezes impacto, a gente tem que programar se vai fazer esse asfalto ou não vai, se vai beneficiar essas pessoas que estão irregular lá, por que está fazendo, que está tendo indagação, por que está fazendo isso para essas pessoas. Então eu acho que deve programar melhor isso aí, fazer uns debates, fazer outra reunião com os vereadores novamente, chamar a população de lá e pegar uma topografia, fazer um levantamento certo, uma topografia, ver o que vai fazer lá e a gente estudar mesmo. Só que ele tem prazo também, a gente pode fazer também. O plano diretor a gente colocou isso aí como um pré-projeto, né, na realidade. Foi debatido, foi feito, foi dada opção nossa, foi conversado com o pessoal lá que fez o plano diretor, porque eles fizeram em outros lugares também, né, foi feito. Ele falou, dá para fazer assim, assim, assado. A gente pegou e tentou pôr. Então eu acho assim, a gente não pode segurar uma coisa, sendo que vai, tipo assim, o pessoal está achando que vai prejudicar a outra. Então eu acho que a gente deve ter a conscientização, todo mundo aqui, e tentar aprovar esse plano diretor e deixar isso aí. A gente após essa aprovação, a gente dá continuidade, vamos tentar juntar de novo isso aí e fazer uma lei complementar. A gente pode fazer uma lei complementar. Nem foi feito o distrito da Prainha, foi feito separado, não foi feito no plano diretor, que nem existia plano diretor naquela época, né? Então a gente pode fazer isso. Mas assim, o que tem que levar em consideração é de quando você faz um plano diretor com validade de 10 anos, você não está fazendo a lei do plano diretor, você tem que levar isso em consideração com um financeiro, pensando nos 10 anos também. Você não pode criar uma despesa para daqui 10 anos. Daqui 10 anos vai ter o dinheiro para fazer a aplicação lá? Então o plano diretor é para isso, por isso que envolve várias leis. Você tem que fazer um estudo conexo de várias leis para verificar, por isso que a pergunta do Marquinhos é pertinente, porque você tem que saber, já vai ter dinheiro daqui 3 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos, né? Agora, uma criação de distrito para uma área que, pelo que me falaram aqui hoje, que tem 48 casas, que provavelmente o pessoal nem mora lá, que é uma área de lazer, tem que ser estudado realmente com bastante calma, com cautela. Talvez o caminho seria os condomínios. Então tem que ser estudado. Agora, e tem uma questão que o Lau falou, o fato de deixar de fora agora, não quer dizer que a semana que vem a gente mude de ideia e faça a lei e inclua ele como distrito. Não vai ser anexado só daqui 10 anos na nova revisão do plano diretor. O plano diretor é para ser trabalhado constantemente. Assim que vem demandas do município, obviamente o pessoal da engenharia que está na frente ali sabe disso, que toda hora tem novas demandas, eles podem pedir para que se faça um estudo e faça essa alteração. Então, assim, se o consenso for de não aprovar agora os distritos, isso não quer dizer que daqui 6 meses, daqui 1 mês, ele não seja aprovado, tá? Agora, com relação ao financeiro, tem que se levar em consideração a longo prazo também para ser aprovado. Por isso que existe esse arcabouço todo de 8 leis aqui com relação a essas questões. Grande... Mais uma vez, né? Boa noite a todos. É isso que o Marquinhos falou. Eu acho que... Como o doutor falou, primeiro a gente tem que pensar futuramente. Hoje, acho que o Samuel está aqui, ele pode dizer para a gente, a folha nossa hoje aí, ela está um pouquinho elevada, né, Samuel? Então, assim, como o Maico falou,
nós somos de distrito, a gente vê hoje a dificuldade que o município tem de prestar os serviços básicos dentro do distrito. Então, assim, e a gente sabe que isso implanta custo, implanta logística, né? E a gente não pode falar aqui agora, vamos fazer isso aqui, amanhã nós vemos o que faz, no achismo. Eu acho que primeiro a gente tem que ter responsabilidade, que nós estamos falando de 10 anos do nosso município aí, o que a gente vai fazer? Hoje, de repente, eu posso ter lá, comprar alguma coisa para o meu filho, amanhã eu não posso. E aí eu dei aquela coisa para ele hoje e depois amanhã eu não consegui dar para ele. Então, assim, eu acho que primeiro nós temos que ter responsabilidade. Acho que é o primeiro passo de tudo. Né? A criação do distrito, qual que é o custo que vai ter para o município isso aí? Hoje a gente não está falando, por exemplo, de galeria de infraestrutura. Os distritos hoje, a gente vê como sofre o clima hoje que nós vivemos, enchente, né? Defesa Civil a todo momento aí tendo que ser acionada, por quê? E a gente vai criar no achismo. Então, assim, hoje a gente vê, principalmente na beira dos rios, quantas vezes já foi acionada a Defesa Civil, Lau, por exemplo, sobre enchente, por exemplo, ali, se já foi feito um estudo ambiental, ali, qual que é o risco que tem. Mas é uma hora ou outra isolada, mas qual que é a estrutura, quem que vai, depois que tiver tudo isso aí, quem que vai custear isso aí. Então a gente fica muito preocupado com isso. Eu acho que não tem que fazer isso de qualquer jeito. A gente sabe que tem outros projetos aí que precisa dar andamento para o município andar, mas eu acho que alguns projetos a gente tem que ter o cuidado, primeiro com responsabilidade, para a gente não ser responsabilizado futuramente. Então, por isso, aí eu caio na pergunta aqui. Despesas públicas contínuas. A criação dos distritos gera despesas obrigatórias? O projeto atende à lei de responsabilidade fiscal? Existe declaração ordenada de despesa? Há estimativa de impacto para os próximos anos? Então, assim, a gente não pode deixar isso aqui de lado, porque amanhã ou depois, hoje nós estamos aqui. Mas deixa para quem vem depois. Eu acho que nós não podemos fazer isso, nós temos que ter responsabilidade. Porque, mas lá em tal lugar está errado. Foi aprovado errado. Nós vamos continuar errado? Nós vamos continuar aprovando errado? Nós acabamos de falar aqui agora, que o moço falou ali, né? Que o Tércio lá, por exemplo, falou, se trazer organizado, ele faz o quê? Se tiver desorganizado, então nós vamos dar continuidade no erro. Então a gente, o quê? O certo não dá errado e o errado não dá certo. Né? Então eu acho que nós precisamos ter responsabilidade, sim. Eu entendo que tem muitas coisas envolvidas, mas a gente precisa ter responsabilidade para mais tarde o município não sofrer sanções aí ou até prejuízos aí, né? Então, essa é a minha opinião. Eu acho, como outra coisa, eu moro em distrito, eu vejo a dificuldade hoje, não é só o município de São João do Ivaí que tem dificuldade em atender os distritos, porque a demanda hoje é muito grande, a demanda hoje dos distritos é muito grande. A gente está falando de distrito aí, hoje o Buia tem quantos habitantes, Thiago? 800 habitantes. Então, para vocês terem uma ideia, Baúna, o ar, mesma coisa. E todo momento, o pessoal procurando a gente para serviços básico, tendo dificuldade. Então, a gente tem que começar a estudar. E a gente vê hoje, a folha nossa, por exemplo, aí, ela está... E para a gente cuidar disso, mas não, hoje não tem um impacto. Mas a gente precisa prever isso aí para futuramente. Eu acho que a gente temos que sim, mas eu acho que nós temos que fazer passo a passo para fazer a coisa certa. Então, esse é o meu ponto de vista. Né, Laura? Se puder.
Sobre os distritos. Eu acho que o Porto Luar já está claro que a gente poderia fazer nesse outro modelo de anexo, que não vai ser um distrito, a gente faz ele condomínio fechado, conversa com o pessoal, faz esse estudo. Então a gente poderia já tirar fora desse primeiro plano diretor aqui, dessa revisão que a gente fez como distrito, e deixar depois, posteriormente, para a gente ver como anexo, que seria uma forma melhor para o município. Isso. E a prainha, eu acho que, eu não sei, tem que ver com o doutor também, sobre ela já ser um perímetro urbano. Como que a gente poderia fazer isso? Porque é uma dúvida que a gente teve quando a gente estava fazendo as discussões, né, junto com a empresa, porque ela já tem uma lei de perímetro urbano. Então, a gente precisa regulamentar já paga IPTU, né, já tem todas as taxas. Na verdade, essa lei, ela dá a entender que é mais ou menos o que a gente está propondo a se fazer. Foi lá e urbanizou aquela área específica. Obviamente não foi urbanizado uma matrícula, né? Foi urbanizado uma parte lá. Mas talvez dá para ir no mesmo caminho talvez se for aprovado essa situação dessa matrícula para fazer os condomínios, e nessa mesma linha. O pensamento é certo, né? Mas o problema é a matrícula. A gente não tem essa matrícula, né? Lá são só contrato de compra e venda. Então, esse foi o intuito de a gente colocá-la como distrito, regulamentada no zoneamento, né? Mas aí vai do debate de todo mundo, para a gente, igual o Lau falou, aprovar esse plano diretor o mais rápido possível para não parar as obras, porque a gente tem essa questão das obras. E a questão da folha, eu acho que todo mundo poderia pensar também numa revisão de planta genérica. Eu acho que todo mundo fala muito da folha, isso vai para os vereadores também, é um questionamento meu, pessoal, que isso não é revisto no município, a planta genérica. Então, tem que partir também do legislativo, né? Eu acho que o impacto do plano diretor nem é tão grande no financeiro igual a planta genérica seria. Então, a revisão da planta genérica do município é uma coisa urgente a se fazer para não ficar negativa essa folha. Porque se a gente tem uma arrecadação muito baixa, não adianta nada a gente querer patinar, falando sobre distrito, urbanização, não tem recurso, porque a planta genérica não está atualizada, o IPTU é defasado, então a gente precisa atualizar isso. Muitas pessoas não pagam IPTU. A planta genérica nem foi comprada, eu nunca achei ela. Se você achar a lei, me passa, por favor. Teve alguma atualização da planta genérica? Alguém de vocês sabe falar? Referente ao IPTU? Nunca achei. Esse ano não teve nenhuma, né? Não, eu nunca achei. A planta genérica ela é atualizada, né, de acordo com o valor venal de cada imóvel. Mas a lei da planta genérica ela tem que ser revisada urgente aqui no município, para ter essa igualdade fiscal e acabar com esses problemas, porque daí a gente tendo recurso, a gente vai ter como investir ele nos distritos. Então, se a gente não conseguir revisar a planta genérica, não adianta nada a gente ficar falando do plano diretor que a gente não tem recurso para distrito, porque não vai ter mesmo. Perfeito. Tá, joia, vamos prosseguir que nós temos mais algumas leis, senão nós não terminamos hoje. Então tá, o projeto de lei complementar número 3, ele tem bem conexão com esse número 2, que ele dispõe sobre a lei de zoneamento, uso e ocupação de solo. Então, o zoneamento do município regulamenta o uso e ocupação do solo do município, define as zonas com características específicas, né? A finalidade é organizar o território urbano e disciplinar as atividades, isso no artigo 1º. Já com relação às zonas urbanas, as classificação do zoneamento, zonas residenciais, zonas comerciais, as zonas industriais e as zonas especiais, que às vezes as zonas de interesse social, as zonas de interesse ambiental e a expansão urbana. Então, a própria lei ela define e cada zona possui suas regras próprias. Com relação ao uso e ocupação do solo, essa lei ela define as regras para a utilização dos lotes,
definição de usos, permitido, permissível, proibido, os parâmetros urbanísticos, né, coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, taxa de permeabilidade, altura máxima, tem essa previsão nesta lei. Classificação das atividades, no caso seria habitacionais, comerciais, industriais, institucionais, as exigências, licenciamento urbano, análise de comportamento, né, o estudo de impacto de vizinhança, então é exigido para determinados empreendimentos. Já com relação aos instrumentos urbanísticos, outorga onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir, controle do uso de solo, a fiscalização, né, responsabilidade do município, a integração com o plano diretor e demais leis urbanísticas. Olá, eu gostaria de fazer algum comentário sobre essa número 3 aqui. Não, na realidade, essas leis aí do uso e ocupação do solo, a gente já, as leis antigas, a gente sempre seguiu, aprovação, o município, a parte de loteamento, a gente sempre segue já o plano de expansão urbana, a gente já coloca já, né, onde que vai ser a área industrial, onde vai ser a área comercial, e as aprovações do município, as subdivisões de lotes são feitas de acordo tudo com o aprovado no plano diretor antigo, e a gente está fazendo um novo plano aí, seguindo, dando seguimento, né, que foi feito há 10 anos, e dando seguimento nas áreas dos perímetros urbanos, como esses zoneamentos, essas áreas de aprovação, tudo, está seguindo o acordo com o anterior e dando melhorias na realidade, né? Já estamos alterando algumas coisas, como subdivisão de lotes, o tamanho dos lotes que estavam menores, então mudando um pouco para maiores, as ruas de acesso, nós estamos tentando aumentar porque as ruas estão muito estreitas, não está tendo acostamento, então estamos aprovando a lei com as ruas mais largas, né? Porque está ficando muito apertada as ruas, não tem estacionamento, não passa 2 carros, daí você tem que inverter as mãos das ruas, né? Ter um segmento só. Então a gente está já com um planejamento já melhorando já, né, esse uso e ocupação do solo. Pergunta sobre o projeto número 3, algum questionamento? Alguma sugestão? Não, eu só acho que daí esse alteramento que teve sobre as ruas, eu acho muito bom. Porque eles andou fazendo aí uns loteamentos com as ruas aí muito estreitas. Não, se encosta um carro de um lado do outro, você não passa. Então esse é um plano muito bom. Nós estamos alterando as ruas para ser no mínimo 8 metros de faixa de isolamento. Olá, com relação aos terrenos, qual que é as medidas mínimas hoje permitidas no município? Hoje, a lei hoje é 250 metros quadrados, com uma subdivisão hoje 125, contestada mínima para aprovação 10 metros e subdivisão 5 metros. A gente está tentando alterar, mas assim, é que esses loteamentos antigos que foi aprovado, se a gente aprovar essa lei de subdivisão mínima, a gente está tentando aprovar maior a subdivisão. Aí as pessoas vão ter que juntar lotes e dividir. Mas a gente está aprovando o que já existe, porque muita gente comprou em contrato de sócio, né, que já está aprovado, continuar com a subdivisão de 5 metros testada, 125 metros quadrados hoje para subdivisão. Os novos agora não pode subdividir os 250. Isso. Entendi. Mais algum questionamento sobre o tema? Então vamos lá. Projeto número 4, ele dispõe sobre o parcelamento de solo e regularização fundiária das áreas urbanas do município. Então, o objetivo da lei é o parcelamento do solo, regulamento o parcelamento do solo urbano, ele vai disciplinar os loteamentos, desmembramentos, remembramentos. Finalidade é ordenar a ocupação do território. Isso está no artigo 1º. Modalidades de parcelamento do solo, loteamento, abertura de novas vias, desmembramento, divisão sem abertura de vias,
remembramento, unificação dos lotes, exigência, aprovação prévia do município. Então, essas modalidades de parcelamento, está tudo lá na lei federal já. Responsabilidade do empreendedor, implantação de vias públicas, drenagem, rede de água e esgoto, energia elétrica. Após a execução, a infraestrutura é incorporada ao município. Já fazendo um adendo, não é possível colocar, não sei se seria talvez interessante, já constar de que é necessário já também colocar calçadas, ainda que seja aquela calçada ecológica de 1 metro, já para ficar um loteamento mais arrumadinho? A calçada já tem previsão, mas a previsão... na realidade não foi colocado, por exemplo, ele está falando do negócio do loteamento. Quem loteamento comprar o loteamento é obrigado já a fazer a calçada. Orçamento de 1 metro. Isso, na realidade, eu também já estou... Eu pensei, não sei se foi colocado, né? Nós debatemos com ele lá, para pôr a mureta de 60 centímetros em todos os lotes, porque hoje está dando um transtorno no município hoje. Esse loteamento vazio, está saindo muito loteamento e as pessoas estão comprando, não estão construindo, e está dando transtorno para o município. Limpar bueiro, boca de lobo, que está entupido, porque está escorrendo muita terra. O pessoal faz uma casa isolada, às vezes tem terra lá, ele passa, entra na garagem, ele passa no barro, entra na garagem, suja toda a garagem. Por quê? Porque a pessoa compra lote e não constrói. E nós estamos com uma quantidade de lotes no município aí, muito parado, sabe? E eu já nessa lei já queria pôr isso aí, tipo Maringá, é assim, você faz uma mureta, faz uma calçadinha de 1 metro, pelo menos 1 metro de calçadas, e fazer a mureta, porque o povo, além deles muita gente inadimplente com o IPTU, eles não se responsabilizam a limpar o mato, o carpi, ou limpar a rua em frente aonde está sujando, porque daí o município tem que arcar com tudo isso aí, né? A pessoa não paga IPTU ainda, mas a prefeitura ainda tem que fazer essa limpeza da sujeira que faz, né? E bueiras que entope também essas terras. Então a gente está pensando nisso aí mesmo, nesse plano diretor, não sei, me tinha colocado, mas vamos analisar de novo antes de aprovar isso aí, tentar pôr isso aí, seguir esse de Maringá aí, para poder tentar ajudar o povo a melhorar também, que não pode piorar, né? Porque cada vez tem que melhorar, né? E cobrar o IPTU também, né? Porque e lançar IPTU para cobrança judicial, alguma coisa, porque às vezes a prefeitura está limpando o quintal do outro, fazendo essa limpeza e não está cobrando, né? E a pessoa não paga. Lá em Maringá mesmo, lá, eles vão lá, colocam uma plaquinha com a data, faz a roçada e joga no IPTU do fulano a dívida, a cobrança da roçada, ele vai ter que pagar. E também, lá eu não tenho certeza se a muretinha é feita pelo comprador ou se é pelo próprio loteador, mas tem que ter a muretinha de 60 centímetros, mais 1 metro de calçada e depois pode contar grama no restante ali, né? Porque vai evitar de sujar a rua, né? É um custo menor para o município, né? Então tá, dando sequência aqui, as áreas públicas e regularização, destinação de áreas, percentual mínimo de áreas públicas, aproximadamente 35%, destinadas a equipamentos urbanos e áreas verdes. Regularização fundiária, disciplina loteamentos irregulares, prevê o procedimento administrativo. Olá, qual que é o percentual das áreas públicas aqui? Qual que é o de ruas e qual que é o percentual de área institucional? Então, na lei fala que é no máximo 35% com ruas, né? Mas na realidade, às vezes sai muita rua, né? Às vezes faz uma avenida, aí fica um percentual grande. Mas o mínimo hoje que a gente pede, que está na lei, são 8% de área institucional e 7% de área verde. Então, que no somando dá 15%, que é obrigatório o loteador a passar para o município, fora as ruas que eles têm que doar para o município também. Às vezes chega até mais de 40%, que é passado para o município. Ok. Perguntas sobre esse projeto, número 4, sugestões? Então vamos lá, projeto número 5, dispõe sobre a lei de sistema viários do município. Sistema viário do município. Institui o sistema viário municipal, define a organização das vias públicas, finalidade, estruturar a circulação urbana e rural, disciplina a mobilidade. Hierarquia das vias, vias arteriais, vias colaterais, vias locais, vias rurais, e quais são os critérios, função de circulação, fluxo de veículos, integração urbana. Com relação aos padrões de infraestrutura, elementos do sistema viário, largura das vias, calçadas e passeio, acessibilidade, normas técnicas, ciclovias, quando prevista, sinalização viária. Aplicação, novos projetos urbanos, adequação das vias existentes.
Responsabilidades e execução, competência do município, implantação e manutenção das vias, sinalização urbana, conservação das vias rurais. Responsabilidade dos particulares, a manutenção de calçadas, remoção de obstáculos. Integração, plano diretor e com a lei de parcelamento de solo. Com relação a esse sistema viário, perguntas, sugestões? Então vamos ao número 6. Projeto de lei complementar dispõe sobre o Código de Obras do município. Objetivo da lei: estabelece norma para construção, reforma, ampliação, denominação. A finalidade é disciplinar as edificações do município. Etapas obrigatórias: consulta prévia, aprovação de projetos, alvará de construção, execução da obra, certificação de conclusão, que é o ABITSE, né? Exigências: apresentação do projeto técnico. Responsabilidades: responsáveis pela obra, proprietário, responsável técnico, engenheiro, arquiteto. Competência do município: análise de projetos, fiscalização das obras. Observação: responsabilidade técnica atribuída aos profissionais habilitados. Fiscalização e sanções: controle das edificações, fiscalização municipal, verificação de conformidades, medidas administrativas, né, o embargo da obra, multa ou demolição. Aplicação em casos de irregularidades. Eu acho que é importante, Lau, você fazer alguns comentários sobre esse projeto de lei, né, que é o Código de Obras aí, porque a gente tinha conversado lá, hoje o município, pelo jeito, não tem fiscal praticamente executando isso, né? Então, o Código de Obras, a engenharia segue tudo conforme a lei, né? Só que hoje a gente tem um município pequeno, tem obras saindo tudo quanto é canto do município, e hoje a gente tem problemas de transição nas ruas, o pessoal joga material no meio da rua, betoneira, esse que é o problema. E a gente tinha que ter uma fiscalização, um fiscal de postura, fiscal de tributos, por exemplo, o pessoal está construindo, não paga alvará, não constrói, aí constrói uma casa sem alvará, aí o IPTU fica com o terreno vazio. Então, esse código que a gente fala aí, a gente segue. Por exemplo, se a pessoa vai tirar o alvará, a gente faz conforme as normas, né? A gente só aprova conforme está na lei, a gente nunca aprovou fora da lei, né? Às vezes quer fazer uma coisa irregular, eles vão lá constrói sem projeto, sem alvará. Mas assim, tinha que ter uma fiscalização sim, com certeza, no município. Para ser uma cidade, não seja uma cidade pequena, né? Tem que ser uma cidade, tem que seguir normas. Se você tem um plano diretor para seguir, você tem que seguir todas as leis, né? Então, desde o início da construção do loteamento até a aprovação, o ABITSE hoje de uma obra, né? Que hoje quem tira alvará hoje é só quem faz financiamento de casa, que vai lá na prefeitura, faz alvará, precisa de um ABITSE para verbar uma obra, poder fazer um financiamento. Então eu acho que o código de postura, o código de obra tinha que ser executado, sim. Perguntas, questionamentos, sugestões? Mirandinha? O Lau, vi aqui também sobre quando falou aí agora, quais critérios e objetivos serão utilizados pelo município para determinação de demolições e evitar abuso, por exemplo? Vendo que, por exemplo, principalmente é lugar que já está construído, né? A gente teve bastante isso lá, principalmente no distrito do Luar, né? Algumas pessoas, por exemplo, construíram, adentraram, por exemplo, a rua e construíram isso que você acabou de falar. Por exemplo, foi construindo além do seu terreno, construíram muro. E para fazer até o asfalto, agora o calçamento, você teve que ir lá notificar a pessoa, se indispor com as pessoas, né? Então, assim, como o objetivo de fiscalizar isso aí para que a gente não possa ter esse transtorno. E principalmente a gente que mora, por exemplo, em distrito, em bairros, por exemplo, a gente vê muito isso aí. Qual medidas serão tomadas para isso aí? Então, a realidade a gente vê esses problemas quando a gente vai fazer uma pavimentação, né? Eu praticamente fui criado na Santa Terezinha, e eu vi o transtorno quando foi feita a pavimentação lá. Calçada que deu 1 metro, que seria 3,5 metros, começou 3,5 metros, acabou com 1,5 metro, porque a pessoa já estava construída, já está há muito tempo lá. E já tem até casa na beira da rua. Como é que vai derrubar uma casa? A pessoa está morando lá. E no distrito, agora nos distritos está acontecendo aí, o pessoal de Santa Luzia sabe, que fez a casa próximo à rua,
que era praticamente uma estrada, não era uma rua, né? Agora, como a gente enlargueceu, hoje a casa ficou embaixo de um barranco, não dá nem pra fazer calçada, você sabe disso lá. No Luar, o cara fez o muro em cima da calçada, não dá uma calçada de 1,5 m, sendo que do outro lado dá 3, 4 metros de largura. Então a gente notifica, mas assim, é complicado, porque tinha que ter notificação, mas como é construção antiga, é complicado. Hoje, a gente segue os parâmetros, que é loteamento novo, a gente mesmo que é da engenharia vai lá, que nem eu fui lá, notifiquei o cara, mas mesmo assim é complicado, a pessoa chega lá, já está lá há muitos anos, eu já fiz esse muro aqui, eu não vou derrubar. E agora a gente está fazendo um novo projeto, você sabe, o novo projeto de pavimentação, já fomos lá, fizemos a topografia, a Luana foi lá, que ela é topógrafa, né, ela faz. Rapaz, as casas estão avançadas para cima do poste da Copel, a poste da Copel, ele está tipo 2 metros da divisa. 2 metros da divisa predial, a casa está acima do poste, está dentro, praticamente está fora, no meio fio. A calçada de 3 metros, o cara tá invadindo a rua. Aí você vai lá, conversa, mas aí, como é que vai fazer asfalto? Como é que vai fazer asfalto? Mas a gente tem que notificar, tem que ter esse fiscal de obras, caso estiver construindo, a gente tem que notificar mesmo. Inclusive eu fui na rádio esses dias, falei, nas construções que está tendo no município hoje, o pessoal está arrancando terra do vizinho, fazendo um murinho sem arrimo, aí deixa sem encostar a terra de volta lá, e o vizinho de cima quer que encosta. Aí eu já falei na rádio lá esses dias para os engenheiros que fizer projeto que já façam um cálculo que vai gastar numa estrutura do muro de arrimo para a pessoa que vai construir, né? Porque depois deixa lá o buraco, depois começa a cair terra lá, vai querer notificar o terreno de cima que fez cagada, mas não é. É o terreno de baixo que arrancou a terra, né? E ele tem que repor. Então o vizinho de cima vai ter que subir o muro dele depois para a água cair lá para frente da outra rua, né? Que daí ele é obrigado a fazer o dele para cima, né? Aí os caras hoje estão querendo que o vizinho de baixo faça 6 metros de altura, sendo que tem 3 do vizinho de baixo e 3 de cima. Então é complicado. Então tem que ser essa fiscalização, por isso tem que ter uma fiscalização de obra, fiscalização de postura e tributos também, né? Mas isso daí que nem Luar, Santa Luzia, isso é troço que já começou errado lá atrás. Porque hoje o que está fazendo loteamento não tem isso, não acontece isso. Porque lá no Luar, que nem Santa Luzia, se deixasse, nem rua tinha, isso aí no meio da rua. Então isso é coisa antiga, coisa que já vem lá de trás. Agora, coisa de loteamento novo, que isso aí não acontece. A gente não viu isso aí hoje ainda. Mais alguma sugestão, questionamento sobre o projeto? Então vamos lá. Projeto número 7, projeto de lei complementar, dispõe sobre o Código de Postura. Já foi comentado algumas questões também juntamente com o Código de Obras, né? O objetivo da lei, que é o Código de Postura, regulamenta normas de ordem pública, higiene, segurança, funcionamento de atividades. A finalidade é disciplinar o uso de espaços públicos e privados, licenciamento e funcionamento, atividades econômicas, exigência de alvará de funcionamento, controle de atividades comerciais, industriais e de serviços,
Então, são regras, né, horário de funcionamento, localização de atividades, adequação às normas municipais. Higiene e uso do solo e condutas, regras gerais à população, limpeza de terrenos e calçadas, destinação adequada de resíduos, uso adequado de vias e espaços públicos. Proibições, né, condutas que afetem o sossego público e uso regular de áreas urbanas. Fiscalização e penalidades, o poder de polícia administrativa, né, fiscalização pelo município. Ele pode aplicar as penalidades de advertência, multa, interdição, cassação de alvará e apreensão de bens. Os procedimentos é autuação e aplicação de sanções, né? O Lau já comentou bastante, está faltando fiscal para fazer, aplicar a lei, né? Por fim, com relação ao projeto número 8, projeto de lei complementar, ele institui o plano de ação e investimento, trata do indicativo das ações e projetos que terão prioridade na implementação do plano diretor municipal, com hierarquização dos investimentos em infraestrutura, equipamentos comunitários e ações institucionais. Então, o objeto do projeto é o plano diretor e o plano de ação de investimentos, institui o plano diretor municipal, estabelece as diretrizes de desenvolvimento urbano, institui o plano de ação de investimento. O conteúdo é o planejamento territorial e as políticas públicas municipais. Por isso que a gente comentou bastante aqui, foi feito questionamento, não é o fato de você criar uma lei, você criar um distrito. A lei número 8 aqui, você já tem que prever o que você vai gastar lá na frente. Então, todas as oito leis, elas são conectadas, não tem como deixar uma de lado aqui. O plano de ação de investimento, ela define os objetivos, as ações e projetos, as metas, os indicadores, a fonte de recurso, inclusive, né? Então, assim, qual que é o recurso? Da onde vai vir o recurso? Tem que ter previsão. Organização por prazos, então, assim, não é daqui 10 anos que vai ser implementado. Então, tem as metas para 2 anos, as metas para 3 e 4 anos e as metas para 5 anos. Áreas de atuação, as políticas públicas previstas, meio ambiente, saneamento básico, infraestrutura, desenvolvimento socioeconômico e a gestão administrativa. Integração entre todas as secretarias. Execução e recursos, implementação das ações, as ações classificadas como administrativas, investimentos e fontes de recursos, recursos próprios, estaduais, federais, convênios e parcerias. Vinculação com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e com a lei orçamentária anual, a LOA. Vinculação à ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com a ONU. O projeto de investimento ele está alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é o ODS, né, as ações vinculadas às metas globais, exemplo, meio ambiente, saúde, educação e infraestrutura. Então, tudo que está sendo tratado nesses projetos de lei com relação a meio ambiente, saúde, educação e infraestrutura, é obrigado a estar alinhado com o ODS, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis previstos pela ONU. Lau, quer fazer algum comentário final sobre esses últimos dois? Código de postura sobre investimentos, ou você acha que esgotou? Já. Então tá, então agora fica aberto aí para questionamentos finais, para sugestões, para debates. Bom, então eu quero agradecer o Lau por ter vindo aqui fazer para nós esclarecimentos, é Luana, né? Luana, aos demais funcionários do município que estão presentes. Agora eu deixo a palavra com o presidente. É uma pena que veio pouca gente, né? O povo acho que não dá talvez muita importância por isso, e é uma coisa interessante do município. É o maior projeto do município, mas o povo não dá muita importância. Aí depois que fazer, talvez eles podem até questionar, mas não vem. Então, vamos ter que aprovar esse projeto de qualquer jeito, né? Vai ter que aprovar. E eu acho que, no meu modo de ver, a prainha eu acho que pode até passar. Que eu acho que não vai alterar em nada. E que nem lá o Porto Lar, gostei da lei dele ali, do Norata ali, pode ser ampliada no projeto, que é bom. E o demais aí,
eu acho que não vai ter que ser aprovado. E quero agradecer a cada um que compareceu aqui. E agradecer aí o Dr. Leandro, agradecer o Lau, a Luana, ao Samuel, que compareceu aqui para explicar. E, como diz, o que for bom para o município, nós temos que aprovar. Uma coisa é certa, não podemos deixar o município parar por causa do projeto. Então, quero desejar aí uma boa noite a todos e um resto de semana abençoada por Deus. Vamos todos com Deus.